Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o livro de Provérbios. Hoje vamos iniciar o capítulo de número 1. Amém, irmãos? Então peço aos irmãos que se preparem desde já para o nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos, irmãos, dividir o capítulo 1 em 4 partes, né? Eu vou estar compartilhando aqui com os irmãos a leitura da Palavra do Senhor, de todo o capítulo 1, sendo que nós vamos dividi-lo em 4 partes. Só um minutinho que eu vou compartilhar com os irmãos aqui a leitura da palavra. Só um minutinho. Vou compartilhar com os irmãos aqui a leitura da palavra de Deus. Estou compartilhando com os irmãos aqui a leitura da palavra do Senhor. Aqui está, né, irmãos? Então, vamos ver aqui, né? Então nós temos aqui a primeira parte, né, que é o objetivo do livro, né? Nós vamos ler do Provérbios 1, dos versículos 1 até o 6, que diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Aí vem a segunda parte, que é o tema do livro, que está no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Agora vamos para a outra parte, né? Só um minutinho. Vamos para a outra parte aqui. O objetivo do livro já foi, né? Agora vamos para a outra parte. Agora, dos versículos 8 até o 19, nós vamos ter advertências aos jovens feitas por um pai, né? Então, a partir do versículo 8 diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares em teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Um minutinho, passar para a próxima tela. 14. Lança tua sorte conosco e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das tuas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder a alma dos que a possuem. E agora vamos para a última parte, né, que é a quarta parte, que vai dos versículos 20 até o 33. Então, essa parte aqui é um convite feito pela sabedoria. Então, a partir do versículo 20 diz assim: A sabedoria clama lá fora pelas ruas, levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas estradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Continuando aqui.
Versículo 27. Vindo o vosso temor, como assolação, e vindo a vossa perdição, como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Né, irmãos? Então, aqui é até a leitura, né? Eu vou voltar à tela normal e agora nós vamos desenvolver, né, cada uma dessas partes. Um minutinho, vou voltar à tela normal aqui. Um minutinho. Glória a Deus. Né? Voltamos à tela normal. Então, vamos dar continuidade ao estudo. Né, irmãos? Glória a Deus. Né? Vamos ver cada uma dessas partes agora. Então, irmãos, o livro de Provérbios, né, ele não tem uma história assim a ser contada. Né? Não dá para ler Provérbios seguidamente, como se lê um livro comum. Os capítulos eles não guardam sequência lógica. Né? E como nós devemos então estudar Provérbios? Pegando os pontos mais importantes de cada capítulo, ou aqueles, né, que o Espírito Santo tocar no coração da pessoa. Este livro é um livro de preparação para uma vida vitoriosa. O livro ele não vai discutir como você vence o mal. O livro ele vai te mostrar como você deve proceder para vencer o mal. E Provérbios ele não é um livro para se ler apressadamente, né, ou superficialmente. Se você agir dessa forma, você terá pouco proveito do livro. Então, a introdução do livro, né, irmãos? A introdução do livro, também chamado de prefácio, né, ou preâmbulo, é um resumo do conteúdo de um livro, né? Você tem o título, que está no versículo 1, o objetivo está no versículos 2 a 6 e o tema que está no versículo 7, né? Então, foi aquela primeira e segunda parte que nós lemos, né? E depois nós podemos dividir o capítulo 2 em mais duas partes, que vai dos versículos 8 a 19 e do 20 a 33, que nós acabamos de ler. Então, Provérbios 1, versículo 1 diz assim, né, que é a introdução do livro. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, conforme já foi mencionado no primeiro vídeo, né, desta série, né, para alguns autores, Salomão é o autor do livro. Para outros, Salomão foi o autor das partes principais do livro. Para uma terceira corrente, o nome de Salomão aparece aqui como um título honorífico, né? E essa é a ideia que eu também acato, né? De que o nome de Salomão aparece aqui no capítulo 1, versículo 1, como um título honorífico, né? Porque a expressão provérbio de Salomão é um título que abrange os capítulos 1 a 9. Né? Quando o nome de Salomão aparece no início, dá a impressão que ele é o autor principal, né? Mas, contudo, os provérbios de autoria de Salomão, eles começam no capítulo 10. Lá no primeiro vídeo, a gente detalha bem esse assunto, né? Então, os provérbios de autoria de Salomão, eles começam no capítulo 10, né? Então, vai do capítulo 10, versículo 1, até o 22, 16. Né? Aí você tem depois Provérbios de Salomão, que é a coletânea de Ezequias, que vai de Provérbios 25, 1 até o 29, 27. Essa coletânea de Ezequias são provérbios de Salomão que foram incluídos depois da morte dele. Então, irmãos, o que são provérbios? Né? Provérbios ele pode ser um ditado, pode ser uma comparação, um questionamento que expressa um princípio de comportamento humano, né? Lógico, né? Sob o ponto de vista de Deus. Esses princípios eles visam servir de diretriz prática, né? Para uma vida bem-sucedida. E eles foram escritos para o povo de Deus, em especial aos jovens, para que eles possam ter uma vida próspera e evitar as tragédias decorrentes do pecado. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o objetivo do livro. Né? Então, repetindo aqui o versículo 2 e 3, né, que diz assim, ó,
para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, o que é instrução? Instrução é uma advertência a respeito de um comportamento incorreto, né? Entender. O que é entender? Entender é incorporar um conhecimento como base para a sua vida, né? E palavras de prudência são aquelas que revelam a verdade. Então, nessa parte do objetivo do livro, nós temos que estar bem atentos aos verbos, né? Ó, formas de adquirir a sabedoria: conhecer, né? Entender e receber. Então, nós temos que estar bem atentos a esses verbos que aparecem aqui. Versículo 4 diz assim, ó, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom senso. Então, irmãos, a palavra simples, né, ou ingênuo, ela se refere aos jovens inexperientes. Os simples, eles são pessoas indecisas, e facilmente influenciáveis. Mais para frente, nós veremos que a sabedoria ela se dirigirá também, além dos simples, né, ela se dirigirá também aos escarnecedores e aos insensatos, né? O que é bom senso? Bom senso é o poder de planejar, né? Bom senso para poder tomar decisões. E o que é ser sábio? Ser sábio é viver e pensar em conformidade com a verdade de Deus, né? Ou seja, é uma pessoa ensinável, né? O sábio, ele é uma pessoa ensinável. Agora, uma pessoa que mostra que sabe muito, mas não deseja aprender, né? Ela não para poder ouvir, né? Essa pessoa ela tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E os provérbios, eles têm por objetivo beneficiar os simples, mas também abençoar o sábio, dando o discernimento para escolher o rumo certo da vida. Vamos falar agora, né, sobre o tema do livro, né, que está lá no versículo 7. Repetindo o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, esse aqui é o lema do livro, né? O temor do Senhor, irmãos, ele tem uma forte ligação com a sabedoria, né? Por quê? Porque o temor do Senhor é o ponto de partida para alcançar a sabedoria. E para alcançar a sabedoria, então, é preciso ter o temor do Senhor. Todas as pessoas que ouvem os provérbios, elas aprendem, né, a ter o temor do Senhor. Então, só os loucos, né, só os loucos desprezam a sabedoria. A pessoa que não teme a Deus é a pessoa que rejeita a sabedoria e detesta todo o conselho e toda a correção. Essa sabedoria, né, que é ensinada aqui em Provérbios, ela não é adquirida de forma mecânica, né, mas através de um relacionamento correto com Deus. Durante o ministério de Jesus, né, ele pregou por parábolas, né, mas os escribas e os fariseus eles não entendiam. Agora, se eles tivessem posto em prática o que está escrito aqui, né, eles conseguiriam entender, né? E eles tinham posse do Antigo Testamento, né? Ou seja, faltava para eles o quê? O temor de Deus. Se eles tivessem temor de Deus, logo eles teriam sabedoria. Mas eles não tinham temor de Deus, logo eles não tinham a sabedoria para poder entender, né, as parábolas. Agora vamos ver agora, né, a terceira parte, que é dos versículos 8 a 19, que são advertências aos jovens feitas por um pai, né? Então, irmãos, no contexto de Provérbios, nós temos Salomão, né, se dirigindo a seu filho e falando sobre o assunto que ele estava escrevendo. Isso no contexto imediato de Provérbios, né? Mas a palavra, né, ela abrange todos nós, filhos de Deus, né? Por quê? Porque nós devemos o quê? Ouvir a instrução do Senhor. Então, dos versículos 8 a 19, o pai ele deixa claro para o filho que existem dois caminhos, né? Dois caminhos conflitantes. E o filho tem que decidir se ele quer a tradição da sabedoria da sua família ou se ele quer se enveredar pelo mundo da loucura. Então aqui nos mostra o primeiro apelo paternal, né? Mais para frente nós veremos outros, né? Aqui o pai ele está instruindo o seu filho a dar ouvido à sabedoria. O pai mostra para o filho aquelas pessoas que querem atraí-lo para a corrupção. E aqui nós veremos que o caminho dos pecadores é atraente, mas ele conduz à destruição. No versículo 8 diz assim, ó,
Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Então, irmãos, essa expressão filho meu, né, ela aparece em quase todo o livro de Provérbios, né? Mostra o apelo de um pai para o seu filho. Destaca também a responsabilidade tanto do pai quanto da mãe de instruir o filho. E é importante, irmãos, o filho ele receber tanto a visão do pai quanto a visão da mãe sobre um determinado assunto. A gente sabe que às vezes o pai tem uma visão, a mãe tem outra, né? E é interessante, né, esse casamento dessas visões, né, para que o filho possa ser bem instruído. Então, na seção 1 do livro, que vai de Provérbios 1, versículo 8 até o 9, 18, vai mostrar o apelo de um pai para com seu filho, para que ele aceite a sabedoria. Aqui no capítulo 1, nós veremos o que? A comparação entre o caminho do insensato e o caminho do sábio. Capítulo 1, versículo 9 diz assim: porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, colares ao teu pescoço. Então, esse colar de ouro, né, em volta do pescoço era sinal de dignidade política, né? Por isso que a obediência aos pais é a melhor maneira de se tornar uma pessoa de destaque na sociedade, né? Por isso que ele fala, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, colares ao teu pescoço. Agora, nos versículos de 10 a 14, nos dá um alerta sobre não misturar com pessoas criminosas, né? E hoje em dia é bastante comum jovens se envolverem com a violência. Por isso que hoje nós estamos vivendo uma geração de adolescentes e jovens caminhando para o mal. Por quê? Porque eles seguem os conselhos citados nesses versículos, né? Versículos que eu falo de 10 a 14. Né? No versículo 10 diz assim, ó, filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites, né? Então, o autor ele nos apresenta aqui o problema da juventude nos dias de hoje, né? Atraída pelo pecado. E algumas traduções vão dizer: se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, né? O que é blandícias? Né? Blandícias é um gesto ou palavra de carinho, de ternura, de afago, de carícia, né? Para poder o quê? Atrair, para poder atrair os jovens. O versículo 15 diz assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas. Né? A gente vê aqui um alerta para que a pessoa se afaste do caminho da impiedade. O 17 diz assim, ó, na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Então, um pássaro, irmãos, quando ele vê uma armadilha, ele tem um instinto, né, de evitar a armadilha. Mas o ímpio, sabendo que seu estilo de vida é de autodestruição, mesmo assim, ele não se desvia da armadilha. O versículo 19 diz assim: são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então aqui o versículo 19 conclui, né, conclui essa parte, né, conclui a advertência aos jovens, mostra qual é o fim de todo ganancioso, né? E nós podemos resumir todo o assunto dos versículos 8 a 19, que seria evitar as más companhias. Esse seria, vamos dizer assim, um resumo, né, dos versículos de 8 a 19. Agora vamos ver agora a última parte, que é o convite feito pela sabedoria. Versículo 20 diz assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas, levanta sua voz. Então, dos versículos 20 a 33, nós temos aqui um interlúdio, né? E esta passagem é a primeira de muitas, onde a sabedoria ela é personificada como uma mulher e convida a todos para aprender com ela, gritando para os outros ouvirem, mas a maioria se recusa a dar ouvidos, né? No capítulo 8, nós veremos que essa sabedoria é o próprio Cristo. Então, é o primeiro apelo da sabedoria, né? E nós vimos o quê? Que o temor do Senhor tem uma forte ligação com a sabedoria, ou seja, a sabedoria ela tem a sua origem no temor do Senhor. Então, irmãos, nos versículos de 1 a 19, nós vimos, né, que são as palavras do Pai dirigidas a um filho. Agora, nos versículos 20 a 33, mostra que o discurso da sabedoria,
voltada, voltado, né, para os simples. Mas o apelo da sabedoria não é ouvido. Então a sabedoria ela convida o povo para que aprenda, mas a grande maioria se recusa a dar ouvidos. Então, se a humanidade ela se comportar dessa forma, estará o quê? Traindo a ruína para si, como está acontecendo hoje, né? E dos versículos 22 a 27, né, a sabedoria ela se dirige a três tipos de pessoas, né? O primeiro, os nécios, né? Quem são os nécios? São pessoas ingênuas que não conhecem o temor do Senhor e creem em qualquer coisa. Elas são crédulas e se deixam desviar facilmente. O segundo tipo de pessoas são os escarnecedores, né? São pessoas que pensam que sabem tudo e riem das coisas importantes, né? O escarnecedor ele promove o sarcasmo, né? Enquanto o nécio ele promove um olhar perdido, né? E em terceiro, os loucos, né? Que são aquelas pessoas ignorantes da verdade, né? Aqui no caso, irmão, não se trata de pessoas com QI baixo ou falta de escolaridade, né? O problema deles aqui, o problema dos loucos, é a falta de desejo de buscar a sabedoria de Deus. O versículo 23 diz assim: Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha aqui, irmãos, Provérbios, né, falando sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, né, que vai iniciar lá em Atos 2, né? Então ela já é prometida aqui em Provérbios, né? Então Provérbios profetizando algo que ia acontecer lá em Atos 2, né, que é o derramamento do Espírito. Versículo 26. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Então, irmãos, Deus estabeleceu padrões das coisas certas e erradas, né? Se você ignorar isso, resultará aqui em tragédia para a sua vida. Então, esse texto aqui não está afirmando que Deus ele ficará rindo da desgraça alheia, né? Não é isso. Mas fala sobre a ira do Senhor que um dia irá se manifestar sobre todos aqueles que não derem ouvido à sabedoria. E dos versículos 28 até o 33, ele mostra as consequências para aquelas pessoas que escolheram desprezar a sabedoria. O Senhor ele não atenderá às suas orações, né? Versículo 28 diz assim, ó, Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Então aqui a sabedoria ela está dizendo que quando a calamidade vier sobre os escarnecedores, eles invocarão a Deus, né? Mas Deus não vai responder. Então, irmãos, qual a conclusão, né, que nós podemos chegar do capítulo 1, né? Para a pessoa receber sabedoria, o que é preciso? O ponto de partida, qual que é o ponto de partida? É o temor do Senhor, né? Segundo, observar a instrução dos pais. Terceiro, se abster das más companhias. E quarto, aceitar as advertências da sabedoria personificada, sendo que, em resumo, a sabedoria nos alerta sobre o fato de sermos seduzidos pelos pecadores. Então, irmãos, no geral, Provérbios 1 ele enfatiza a importância de buscar sabedoria e entendimento para viver uma vida justa, né, e plena, enquanto adverte contra os perigos da tolice e da maldade. Amém, irmãos? Então, aqui a gente finaliza então o estudo do capítulo 1 de Provérbios, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né, o estudo. Espero que os irmãos tenham compreendido o estudo. Caso exista alguma dúvida, né, os irmãos já sabem, podem postar aí nos comentários. E, se por acaso né, você gostou desse vídeo, eu peço aí que você deixe seu like, seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva no canal. Amém, irmãos? Obrigado mais uma vez, né, a você que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos, né, do capítulo 2 em diante. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.